Quero saber, então, pergunta da Cíntia, o que aconteceu com a história da Antônia Fontinelli? Quer dizer, se você quer falar sobre isso, se você não quiser também, tudo bem, porque aqui cada um fala do que quiser. Tem que falar, eu só queria que tirasse ela de perto de mim aí, onde tá então vamos tirar os dois, para deixar os dois juntos. Né? Eu faço vergonha, que eu sou muito feia e ela insiste. O que aconteceu nessa situação? Ih, travou. Aposta que a gente tava... Bem na hora da resposta, eu achei que ele estivesse fazendo piada, fingindo que tava travado. Eu também achei que ele tava ali. Mas você sabe, Cíntia, que eu não sabia dessa história, não. E tá bem quente, viu, Kátia? Porque o juiz agora... Tudo isso começou em janeiro, né? Quando... janeiro agora? Janeiro agora. Mas então, por que ela se sentiu ofendida? Na verdade, tudo até começou com o Henrique Castelli, quando foi agredido lá no Nordeste, em Alagoas, a gente mostrou. Lembro. Aí a Antônia Fontinelli, que também tem canal no YouTube, aproveitou aquela situação para dizer, gente, faltou segurança e tal. Ela expôs a opinião dela em relação à agressão que o Henrique Castelli sofreu. O Batoré, que também tem o canal no YouTube, que acabou de divulgar aqui no Melhor da Tarde, ele acabou, diante dessa fala da Fontinelli, ele acabou dizendo pra ela, é isso que eu quero confirmação dele, rapariga, não fala mal do Nordeste, e de uma maneira bem incisiva, viu? E aí gerou processo. A Antônia Fontinelli se sentiu ofendida, pedindo exclusão do vídeo e tudo. Vamos ver aí o que o Batoré vai falar. É mesmo, Batoré? Eu achei que estivesse brincando, que estivesse congelado. Não, mas veja bem, eu não chamei ela de rapariga. O que eu falei foi o seguinte, que no Nordeste, safado é safado, político corrupto é político corrupto, político decente é político decente, e rapariga é rapariga, entendeu? E não é como São Paulo e Rio de Janeiro, que qualquer rapariga faz um blog e sai aí dando uma de jornalista. Foi isso que eu falei, rapariga em Portugal é moça. Entendeu? Sim. No Nordeste, não, mas lá é... Agora tem o seguinte, foi chumbo trocado, Kátia, porque ela é muito insignificante para falar do Nordeste. Você entendeu? Então, ela não tem esse direito. E eu me senti extremamente ofendido. E eu saí em defesa. E sairia novamente. Agora, ela vir me pedir 110 ou 120 mil reais, eu acho que é melhor ela trabalhar, porque eu não vou ter isso e ela não merece isso. Mas ela se ofendeu porque você nem a chamou de rapariga, mas deu assim os exemplos e o rapariga estava no meio de um dos exemplos, foi isso? O que acontece? O Castelli, o Henrique Castelli, foi para o Nordeste, foi para Maceió, para Alagoas, foi para as praias. E lá ele recebeu um convite. Agora, veja bem, eu acho que ela saiu em defesa dele sem saber o que estava acontecendo, porque ela agora até vai expor ele. Então, ele recebeu um convite para ir um passeio de barco à noite. Tinha um passeio de barco à noite, ou é para você ir com prostituta, garota de programas, ou homossexualista, ou usar droga. Você vai ver o que à noite de barco? Não tem como ver nada. De dia, eu entendo um passeio de barco, que é para você ver as paisagens, tudo. Então, veja bem, eu não sei a particularidade do Henrique Castelli. Então, a coisa não foi do jeito que ele contou. Aí, o cara convidou ele e ele topou ir. O cara saiu na frente. O Henrique Castelli foi com um amigo dele, quando chegou lá não tinha ninguém. Aí, eles resolveram ir para um outro barzinho, não sei o quê. Que foi onde saiu a briga, né? Aí já não era mais barco, aí resolveram ir para um barzinho. Sim. Aí com meia hora, esse rapaz que tinha convidado ele chegou no barzinho com mais um amigo. E aí o Henrique Castelli, acho que tinha tomado um querosene e foi tirar satisfação com o cara, queria bater no cara. E aí deu aquela briga toda que ele apanhou e teve uma axila no cara. Não, o cara só deu uma porrada só, não foi foi uma briga. Só. Foi uma, mas foi bem direcionada, forte, com CEP, caixa postal. E aí a gente vai explicar o que aconteceu dessa história. Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho, para vocês entenderem. Estamos conversando com o Ivan, grande humorista que faz o Batoré. Tá falando da dificuldade dele de momento financeira, da depressão que ele está saindo. Até ele comentou há pouco que está nessa batalha contra a depressão sem tomar remédio. No caso dele, está funcionando bem. Já recuperou alguns quilos, tinha emagrecido bastante, já recuperou alguns quilinhos. E aí, Cíntia fez a pergunta que no canal do YouTube da Antônia Fontinelli, ela teria dito algumas coisas que o Batoré, o Ivan, não gostou. E no canal do YouTube dele, ele falou o que ele achava. Conclusão.
Antônia Fontinelli processa o Ivan, o Batoré, em 100 e tantos mil reais. E ele estava explicando pra gente o que tinha acontecido. Tudo começou com a história do Henrique Castelli, lembra lá em Maceió? Que ele teve que se envolver naquela briga e tomou um murro, o maxilar quebrou e tudo mais. E aí o Ivan Batoré estava parando de falar, era disso. Aí aconteceu isso com o Henrique Castelli, mas como que a Antônia entrou nessa e você junto? Então, porque ela deve ser amiga dele e não deve conhecer as particularidades dele. Então, eu quis defender sem saber o que aconteceu, né? E isso eu fiquei sabendo de pessoas que estavam lá, né, no local, né? Inclusive na pousada que ele estava. E aí ela começou a falar mal do Nordeste. De Alagoas, de Maceió e tal, não sei o quê. Porque é o seguinte, o Norte e Nordeste é muito unido. Lá nós somos um outro país, é o povo mais acolhedor do mundo. Isso é uma grande verdade, são mesmo. Nós temos as melhores praias do mundo e nós temos também, entendeu, aconchego com as pessoas que chegam lá. Só que o pavio do nordestino é curto, né? Aí, moral da história, ela saiu e falou, brasileiros e estrangeiros, não vão para Alagoas, não vão para Maceió, porque a sua esposa pode apanhar na rua, você pode apanhar na rua. Aí eu fiz Mas você não gostou? Não gostei, saí em defesa, fiz um vídeo, falei, não, pode vir brasileiros, americanos, ninguém vai apanhar aqui. Agora você, é perigoso você passar por aqui e apanhar, porque a mulherada está com raiva de você. Falei para ela. Aí eu falei, você tem que lavar sua boca para falar do Nordeste, que deve ter passado por lugares que qualquer rede de esgoto do Nordeste é mais limpa. Né? Mas ela não tem, ela tem alguma descendência nordestina? Se eu não me Ela engano. foi criada lá. Foi criada lá, tem, né? Tem. Então, Ela saiu daqui novinha. Ela fez a vida no Rio de Janeiro, entendeu? E não foi picando cartão também, não. Então ela tem que tomar... tem uns vídeos dela, Kátia, brigando com aquele menino o Gabriel Monteiro, que é um policial do Rio de Janeiro, um cara maravilhoso. Tem um vídeo que o palavreado que ela usa, entendeu? Rapariga é pouco. agora deixa eu te perguntar uma coisa. Mas aí que eu acho que é o X da questão. Se ela falou o que ela achava e você falou o que você achava, então pronto, acabou. Cada um falou o que achava, eu não concordo com você, não concordo com... e você não concorda comigo, e tudo bem também. Por que as pessoas têm que levar isso para a justiça? Uma indenização? Não é assim, vamos falar cada um que acha e pronto? Não é mais fácil? Eu acho assim, eu acho que ela, como nordestina, não deveria ter feito o que fez. Claro que eu falei algumas coisas que ela deve ter se ofendido, mas Sim, sem também. razão. Eu falei para ela, escuta, quem é você? Você só está viva porque foi preciso morrer um grande ator, um grande diretor, que era o Marcos Paulo. Ah, então você Se falou ele isso, foi tivesse isso que vivo- deixou ela brava. Não, então. Mas ela realmente não seria ninguém hoje, Kátia. Se o Marcos Paulo tivesse vivo, ela não seria ninguém hoje. Não, mas eu acho que ela tem o talento dela. Eu acredito, cresceu, já com o Marcos mas eu Paulo, acho- mas mesmo o Marcos Paulo vivo, eu gostei sempre do trabalho dela, gosto da transparência dela, do jeito que ela fala, mas foi o que você falou. Você não falou, nordestino tem pavio curto. Antônia Fontinelli tem pavio curto. Eu tenho pavio curto controlado. Eu sou medicada, mas é um pavio curto. E a gente, quando tem um pavio curto, eu vejo, até comento com os meninos, já falei isso no ar, eu me sinto assim, numa montanha-russa, o meu carrinho subiu, ele parou. Se ele embicar, esquece, ele só para no terceiro looping. E a Fontinelli é assim. Só que eu freio para ele não ir pro looping, senão eu tô perdida. Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que ela tem que ter bom senso, porque, caramba, eu saí em defesa do próprio local dela, que acho que ela é piauiense. Sim, é Você piauiense. entendeu?